Estação CBN. Agora são 9h18. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Oi, Rômulo, bom dia. Seja bem-vindo à nossa coluna de hoje. Muito bom dia, Isa. E finalmente estar com vocês todas as quartas-feiras. Rômulo, hoje você traz um tema para a gente falar aqui na nossa coluna, que é o julgamento da uberização. Como é que está aí o futuro do trabalho no plenário do STF? Pois é, Isa. Esse é daqueles julgamentos que são esperados e foram muito debatidos. Ano passado mesmo a gente trouxe em algumas colunas aqui informações sobre esse processo, ele teve vários adiamentos e hoje está na pauta do Supremo para agora de tarde e a previsão é que saia um resultado de muito tempo esperado. Mais ou menos, Isa, tem aproximadamente uns 10 mil processos que estão rolando aí na Justiça do Trabalho que aguardam a decisão do STF, porque nós temos aqui dois processos em que se reconhece vínculo empregatício de entregador de bebida e comida e um motorista de aplicativo com as empresas de transporte ou de plataformas digitais que intermediam essas negociações. Então, você tem, por exemplo, Uber 99, Rappi, iFood. Então, esses processos de hoje que vão ser julgados, eles serão o parâmetro, eles serão o modelo que vai ser adotado em toda a justiça, o que a gente chama aqui de repercussão geral. O que está havendo aqui? Qual é a discussão central, Isa? Isso interessa muito aqueles. Vocês estão escutando agora, muitos motoristas de aplicativo estão agora e tem muito interesse em saber. A pergunta é: os motoristas de aplicativos, os entregadores, eles são empregados das plataformas digitais ou são autônomos? É isso que o Supremo vai responder hoje à tarde. E é claro que há três possibilidades, é que o Supremo a gente não tem como adiantar um julgamento, mas conhecendo o perfil dos julgadores, a gente tem uma possibilidade, porque, veja isso, a questão central é as empresas de plataformas digitais, elas informam que não tem como ter vínculo empregatício, por quê? Porque eles não exercem controle sobre a atividade das pessoas, o motorista escolhe, o entregador escolhe quando ele vai trabalhar, quantas horas ele vai trabalhar, se ele tem chefe direto, não está sujeito à jornada fixa. Então, esses argumentos são caracterizadores de um trabalhador autônomo. E, claro que a visão dos sindicatos, a visão dos trabalhadores é um pouco diferente. Porque o que se vem discutindo aqui nessas ações? É que o aplicativo exerce o chamado controle algorítmico. Ou seja, essas empresas, elas controlam corridas. Isso é um fato, né? Elas distribuição das demandas para cada motorista. Eles recusando essas propostas de trabalho, ou seja, essas corridas, essas entregas, eles têm uma avaliação negativa, ou seja, eles exercem um controle sobre a atividade deles, tem padrão de desempenho, e eles podem ser excluídos ou até suspensos da plataforma. Então, é aqui que o Supremo vai determinar se isso é um controle de fato, e se exerce essa subordinação, essa hierarquia, ou se de fato, então, pelo contrário, são trabalhadores autônomos que podem praticar esse trabalho mediante vários aplicativos ao mesmo tempo. Não é fácil essa resposta, porque, por um lado, se o Supremo for pelo sistema dos sindicatos aqui, conhecendo os vínculos empregatícios dessas pessoas com os aplicativos, então nós vamos ter uma série de impactos em relação aos custos do serviço. Isso é um fato, ainda que haja a necessidade, talvez, de meio termo, mas aí você vai ter um impacto muito grande. Isso que os ministros estão preocupados, estão debatendo isso e vão trazer os votos hoje à tarde. Por outro lado, se não se reconhecer, o modelo fica estabilizado, ou seja, fica do jeito que está, e os trabalhadores, as pessoas que estão nessas atividades, ficam totalmente descobertos como é hoje. Não tem direito a uma segurança previdenciária, a um benefício de cargo de trabalho, enfim, há uma insegurança muito grande. A gente sabe como é que é depreciativo, vem se depreciando os pagamentos a essas pessoas nesses aplicativos, cada vez diminuindo, cada vez precarizando mais as relações de trabalho. Então, é muito difícil determinar o que vai ser julgado dali. Mas o Supremo tem tido um comportamento, Izzy,
bem contrário à Justiça do Trabalho, que reconhece esse vínculo. As decisões de ministros monocraticamente, ou seja, individualmente, têm afastado essa aplicação da CLT para essas pessoas, reconhecendo que são trabalhadores autônomos. O problema, detalhe, Isa, é que o ministro Edson Fachin é muito sensível a essa causa. Então, se vem costurando, o PGR já falou que é contra, ou seja, os trabalhadores são autônomos, o presidente o ministro Gilmar Mendes é uma posição claramente favorável às plataformas, a gente conhece esse julgamento, o ministro já deu outras decisões nesse sentido, mas a tentativa de se costurar um acordo para que se reconheça pelo menos alguma espécie de direito para esses trabalhadores, não necessariamente reconhecendo um vínculo empregatício, porque aí vai gerar uma série de custos, mas, por outro lado, tentando garantir um valor mínimo, ou pelo menos uma garantia de direitos mínimos para que essas pessoas não fiquem totalmente descobertas, como é hoje. Uma coisa curiosa, Izzy, aqui em Brasília é o seguinte, se você reparou, hoje o julgamento é uma questão muito importante de tantos e tantos adiamentos, foi pautada exatamente para hoje o dito jogo do Brasil. Tendenciosamente aqui, é só apenas uma percepção, quando os ministros não querem chamar muita atenção sobre o julgamento, se marcam essas datas onde as atenções estão voltadas para outro momento. É o caso de hoje, né? Não se pode determinar que assim se passou, mas a gente sabe muito bem como é que funciona o agendamento dessas pautas. Então, talvez os ministros não queiram expor, né, se expor muito, já que as atenções estão voltadas hoje para o jogo do Brasil, mas eu garanto a vocês que ainda assim terá muita participação, todo mundo muito atento ao que vai ser julgado hoje, porque vai definir o futuro de mais de 10 mil processos e as próprias relações de trabalho. Porque você vê que a CLT, de fato, foi feita lá no século passado, 1943, a dinâmica do trabalho era diferente, os aplicativos são uma outra plataforma de trabalho bem diferente, não se aplica, a CLT ali não acompanhou essa evolução. Por outro lado, é muito complicado a situação, vem se agravando cada vez mais a situação dessas pessoas que trabalham nesses aplicativos. Então, o que pode acontecer? Esse meio termo, né? A tendência é que vá para esse meio termo, o reconhecimento de que não há vínculo empregatício, mas a garantia de alguns direitos mínimos para esses trabalhadores. Recorde que muita gente reclama que o STF está atuando, está legislando, mas esse tema já está parado no Congresso há muito tempo. Então, provavelmente, a decisão vai sair hoje, ela vai dar uma chancela para que o Congresso legisle, ou seja, estabeleça uma legislação determinando quais são esses direitos mínimos, ou como é que funcionará essa situação. É o que provavelmente deve acontecer. A gente está fazendo uma mera previsão a partir do que a gente ouve, do que a gente lê, do que a gente conversa com as pessoas aqui na capital. Então, essencialmente, isso terá um impacto para muitas e muitas pessoas. Exatamente porque todos os julgamentos que estão sendo discutidos na Justiça do Trabalho vão ser solucionados a partir dessa tese, ou seja, a decisão que se der hoje vai valer para todo mundo, e o que se discute muito bem é o esvaziamento da Justiça do Trabalho, porque se não reconhecer o vínculo empregatício, ou alguma relação, pelo menos, vai afastar qualquer tipo de análise das relações entre essas empresas de plataformas digitais e os trabalhadores que prestam serviços a elas. Então, há uma discussão muito grande, até porque o STF vem batendo muito tempo nas decisões lá da Justiça do Trabalho. Agora, a gente sabe muito bem que há uma pressão muito grande em ano eleitoral também, isso tudo tem um contorno também no ano eleitoral, que muitas pessoas estão nessa condição cada vez mais precária, com cargas horárias que, para ganhar, pelo menos, ganhava anteriormente, tendo que trabalhar mais e mais tempo. Isso, de certa forma, vai respingar no Congresso Nacional, porque, por mais que resolva o caso concreto agora, quem vai definir esse marco regulatório, essa legislação que vai ser aplicada, essas pessoas é o Congresso Nacional. Como nós estamos em ano eleitoral, Isa, você pode esquecer que isso também não vai ser debatido esse ano. A gente já está numa espécie de recesso parcial aqui, pouca gente já está vindo. Hoje é dia de São João, o pessoal já não está aqui em Brasília mesmo.
Em julho vai estar parado, volta agosto, mas aí já tem as eleições chegando, a Copa do Mundo está acontecendo, então não vai ter nada para esse ano de qualquer espécie de legislação a respeito do que vai ser decidido hoje pelo Supremo. Então, a pergunta que vai ser resolvida hoje é como é que se vai garantir alguma proteção social a essas pessoas sem excluir essa flexibilidade que se tornou esse modelo muito efetivo, né, atrativo para milhões de brasileiros. Aí, claro, essa união de inovação tecnológica, liberdade econômica equilibrada com proteção ao trabalhador é aquilo que o Supremo vai tentar resolver agora pela tarde. E a gente está sempre acompanhando e trazendo a melhor informação para o nosso ouvinte da Rádio CBN. Sem dúvida, Rômulo, muito obrigada. A gente vai continuar acompanhando com você. Qualquer atualização, você volta aqui para a gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Izzy. Forte abraço. Até a próxima quarta. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Agora são